que somos nós todos, né? Um tipo de imprensa, porque a gente vê uma coisa e relata, nem que seja para o nosso próprio coração. Relate a verdade. O outro fez o mal porque é ignorante. Precisa de educação, de bom exemplo, viu? Não de mais peso e maldade de nossa parte, até porque nenhuma religião ou valor ético e moral insta ou inspira que hajamos dessa forma, com maldade, pesando a mão contra aqueles que agem na ignorância. Olha, a gente é sempre jornalista, né? Porque o jornalista é aquele que conta a história do que está acontecendo. Então você veja com bons olhos o que acontece. E ao falar, seja pacificadora, viu? Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina, como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, 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 oh. Oi, anjo da luz, como que tá você hoje? Temos um novo Papa, né? Ai, que bonito que é toda essa transição que se faz entre um Papa e o outro, né? Sempre trazendo nova esperança, né? Para as pessoas renovar o compromisso dentro do próprio coração, de dizer, não, agora eu vou seguir direitinho o que a religião me ensina, vou escutar o bom conselho, e aí não tem nem como minha vida ficar ruim, né? Porque diz assim, o outro ficou assim, né, para baixo, porque ele não tinha a luz da esperança iluminando o caminho dele. E você nunca perca a sua esperança, viu? Porque ela te dá motivação, porque ela fala assim, olha, hoje não tá assim, né, tão perfeito o dia, a situação, mas amanhã vai melhorar a hora que você pegar de andar, pegar de pensar bem, assim, o que você pode fazer com o que você tem a partir de hoje. É não ficar fixado no que passou, no que não deu certo. E aí você mantém a esperança, né? Lá em cima, sim, acesa. Ela que ilumina o caminho da gente. Esse é o nosso papel, né? E toda religião deveria estimular a gente a isso. E eu vejo que é o papel, né, do Papa Leão XIV. Que nome forte que ele escolheu. Bem necessário para esse tempo, né? Que as pessoas necessitam dessa fortaleza interior, necessitam de sobriedade. Essa é a proposta, né, do Cristo com esse Papa. Vamos para frente, né? Daí ele fez um pronunciamento, né, para a imprensa. Olha que interessante, um pronunciamento, né? Como que dizer, olha, eu puxo a orelha. Vocês prestem atenção aí como que vocês andam fazendo as coisas, porque o rebanho de Jesus, olha, aquele que toca nele, caminha todo esse povo para desinformação, né? Para ver as coisas do jeito que não é. Olha, vocês podem até estar seguindo ordem, mas cada um vai ser responsável na medida em que podia ter feito direitinho e encaminhado todo mundo para a luz e não fez, viu? Agora, você que está escutando a avó, não julgue os outros, não fique triste, nem perca a esperança, porque no fundo é papel de cada um de nós construir uma sociedade iluminada. Não adianta muita gente falar assim, é o outro que está fazendo o mar, é o outro que não está fazendo a parte dele, enquanto apontamos dessa forma, julgando o que o outro fez ou deixou de fazer, não estamos fazendo o nosso melhor, porque estamos desocupados do mato que anda crescendo no nosso próprio quintal, viu? Então preste atenção nisso. Hoje é dia de estudar, né? Vamos estudar então com a avó. Íntegra do pronunciamento, né? Olha que foi pronunciado no dia 12 de maio. Olha como que está atualizado, né? Ele começa assim, obrigado. Ai, que bom que agradecer, né? Quanta gente esquece de agradecer as coisas porque perdeu um pouquinho a noção do que é humildade, né? Olha, alguém fala alguma coisa, pois você agradece, aí não importa, olha, ele é o sumo pontífice
Aí ele, o cargo mais alto, né? Ele com humildade diz e chega falando assim, né? Para ser bom exemplo, ele fala obrigado. Quanta da vez, né? Olha, quanto mais alto uma pessoa tá dentro de uma hierarquia, menos obrigado ela fala, você já percebeu? Não seja você desse jeito, deixa ela. Ela quer ser assim, ela vai aprender com o bom exemplo. Que existir do lado, né? E você precisa ser esse bom exemplo. Não deixa ser desse bom exemplo, porque ai, quanta gente fala assim, ele não faz, eu mesmo não vou fazer. E aí fica na falta do bom exemplo no mundo, né? Pronto, então ele começou aqui dizendo obrigado, né? Como que é simples, né? Começar com obrigado. Quanta gente começa dando ordem, começa ensinando, começa empurrando, começa acusando, começa agradecendo, sempre tem algo para agradecer. O outro veio fez alguma coisa para você, fez errado, mas ele veio e fez. Então você começa agradecendo, obrigado você por ter vindo e por ter feito. Agora eu vou puxar a sua orelha, porque você fez errado. Mas comece agradecendo, viu? E o Papa fez isso e deu bom exemplo. Daí ele disse, obrigado por esta recepção, olha. Como que faz falta a gente reconhecer que os outros não têm obrigação de receber a gente. Quando eles recebem, é uma forma de você já encontrar ali uma situação a qual agradecer. Viu? Faça isso. Agradeça sempre. Então, quando você agradece, você fala assim, gente, ninguém tá obrigado de fazer as coisas para mim, né? Aí, até, por exemplo, chegar alguém na sua casa, obrigado por ter vindo. A pessoa vai embora, obrigado por ter ido embora, né? Nem que você não fale na cara dela. Você fala, obrigado por ter ido embora, porque agora você foi embora, eu posso continuar as coisas que eu estou fazendo. Não, a pessoa chega, ela fica mais do que deveria, ela vai embora e eu sei o que faz. Você não agradece, porque ela podia ter sido pior, né? Ela podia ter ficado. Então agradeça. Ai, sempre tem possibilidade de agradecer o que acontece. Olha, alguém veio e fez uma maldade, agradeça a Deus por essa maldade ter terminado, por não ter sido eterna. Não, mas você prefere residir no ódio de ter... Só porque, sabe por que a pessoa reside no ódio? Porque ela prefere que o que aconteceu tivesse sido diferente. Mas não dá para trocar a página do que o presente escreveu. Hoje é presente, hoje vai ser escrito. Escreveu, acabou, não volta mais. O que está escrito ali ficará registrado no seu livro da vida, no livro da vida da pessoa. Você não se preocupe. É ela que vai ter que responder por aquilo. Então, comece agradecendo. E aí, saiba pelo que você está agradecendo. Viu? Comece a identificar aquilo que as pessoas fazem pelo você, que elas não têm obrigação de fazer. Não tem. Daí ela disse, nesse primeiro encontro, muito obrigado por esse aplauso. Aí ela falou, olha, todo mundo aplaudiu, né? Agradeço esse aplauso. Olha, ele reconheceu que os outros estavam aplaudindo. E, na verdade, ele falou, né? Olha, vocês aplaudem eu, mas quem é que merece o verdadeiro aplauso? É quem praticou bem, né? Quem ouve as palavras de Jesus. É o próprio Mestre com os seus ensinamentos. Eu agradeço o aplauso porque eu reconheço que não sou tão digno dele. E aqui mesmo ele já mostra humildade, mesmo sendo Leão 14, né? Olha que gesto bonito dele. Daí ela disse, irmãos e irmãs. Olha, ele se colocou em pé de igualdade. Quanta vez você se coloca em pé de igualdade com o mendigo? Ele é um irmão seu em Cristo. Ai, vó, ele tá sujo. Tudo bem. Mas você por fora não precisa estar abraçando ele, beijando ele. Mas por dentro, sinta amor, direcione amor, uma oração. Veja ele como irmão. Ai, você tem quantos irmãos? Eu tenho 9. Quantos deles você fala que nojo? Nenhum, vó. Ai, se eu posso, eu abraço eles e tudo. Se eu não posso abraçar, a ver, não dá. Tá a presença do irmão, não tá sempre abraçando ele, mas quer ele bem. Esse bem-querer que você dá por um irmão, assim de sangue, por que você reserva e não dá para aqueles que são irmãos em Cristo? Veja todos como irmãos e irmãs. Olha, o Papa deu esse exemplo. Ele que é o sumo pontífice, o cargo mais alto, né, do Vaticano. Ele vê todo mundo como irmãos e irmãs.
Daí ela disse, dou-lhe as boas-vindas. Pronto. Quanto que faz falta, né? Alguém chegar na nossa presença, a gente já está emburrado. Isso não é dar boas-vindas para a pessoa. Sorria. Ai, chegou na sua presença, é como se tivesse chegado na sua casa. Por quê? Porque o seu corpo é o templo de Deus, que é a casa onde mora o seu espírito. Então, de certa forma, quando a pessoa chegou ali na sua presença, ela chegou na sua casa. Dá a boa-vinda para ela. Fala assim, olha, boas-vindas que eu dou para você, viu? Ai, boas-vindas, você seja bem-vinda. E pronto. A hora que você dá boas-vindas para a pessoa, aquela interação, olha, saia como sai, ela vai sair melhor que se você não tivesse dado boa-vinda para a pessoa. Viu? Porque você ativa dentro dela a luz que ela carrega, que a vez podia estar adormecida. Daí ela fala, se ela tivesse vindo com intenção de maldade, né? Ela ia falar, eu nem sei o que eu vim falar para você, mas eu gostei, viu? Do jeito que você me recebeu. E ainda que ela não fale por palavra, ela vai sentir isso no coração e inconscientemente ela vai te dizer isso. A Joana de Ângeles falou assim, olha, você se esforce para que todo mundo que saia da sua presença saia melhor do que entrou. O que custa? É um conselho do Espiritismo. Mas podia ser do católico, não importa, o bom conselho você usa, igual uma roupa bonita que você veste. E isso sim é uma coisa que tem que estar andando por aí, carregando no pescoço. Não esses exemplos que, olha, nem vale a pena comentar, os quais as pessoas abraçam para pertencer a grupo que só faz viciar você em busca de prazer que nunca se sacia. Viu? Preste atenção. Então, dou-lhes a boa-vinda. Dê a boa-vinda a todo mundo que chega na sua casa, na sua presença, se esforçando para sorrir, se esforçando para escutar, se esforçando para ser bom exemplo. Por quê? Num dia só, tudo o que você faz vai ficar registrado no seu livro da vida. Então, registre coisa linda lá. Por quê? O que lá estiver, nada vai apagar. Viu? Preste atenção. Se você sabe que o que vai ser escrito nunca vai ser apagado, você vai escrever coisa boa. Por isso que Jesus fala, vigia, ore, não esteja em estado de alerta. Porque o que você fizer vai ficar escrito. Daí ele disse, dou-lhes as boas-vindas, representantes da mídia de todo mundo. Aí o que ele ensinou aqui é que você tem que reconhecer o que o outro é. A ver alguém chega para você querendo ser patrão e é só outro empregado que nem você. A ver alguém quer, ser maior que você, e ele não é maior que você, ele é igual a você. A ver, ele se acha maior, mas depois que ele se acha maior, você trata ele como maior, mais ainda que ele vai se achar superior ao você, superior a todo mundo. Se você trata ele com amor, com caridade, mas como um igual, logo ele vai ver que ele está se dando uma coroa que só ele vê merecer, viu? Os outros não tá assim, né, outorgando a ele tanta superioridade. Logo ele vai olhar no espelho bem mesmo e vai dizer, eu não sou superior aos outros. Eu tô vendo isso evidenciado na forma com que as pessoas me tratam, que eu sou igual a elas. Mas vale eu começar a agir assim. Então a gente vai educando uns aos outros, à medida em que a gente, ao olhar para o próximo, a gente diz, irmão em Cristo, igualzinho eu, não é nem superior e também não é inferior. Tem um moço que sempre ele briga com meu neto, da parte dele, porque o meu neto não briga de volta, porque ele diz que meu neto se acha superior. Daí o meu neto fala, com que régua você está me medindo? Por que você acha que eu sou superior? Uma pessoa que age com conhecimento de que é filho de Deus, de que é irmão em Cristo, ele não vai agir, buscar ser inferior, e nem essa falsa humildade, ele vai ser tudo o que ele pode ser. E nisso, aqueles que se comparam, o papel de cada um é ser o melhor que pode ser, não se comparar aos outros, se comparar a si mesmo com a versão de ontem. A versão de hoje está pior ou melhor que a de ontem? É aí que tem que comparar, não é com os outros. Como o meu neto não faz isso, ele não vê sentido de os outros fazer isso. Então ele tenta ser tudo o que pode em cada momento.
esperando que os outros ajam com sobriedade sem fazer comparação. Porque se você é uma pessoa que caminha vendo os outros na sobriedade, confiando que eles vão agir de forma mais inteligente possível, você não vai esperar que eles vão se comparar com você. Então você vai agir dentro da naturalidade, aspirando a ser a melhor versão sua possível. Na hora de falar, na hora de suportar, na hora de reconhecer os seus méritos, as suas conquistas. Viu? Ah, mas aí ele quis se sobressair. Tá certo. Se você acha que ele quis se sobressair, e digamos que seja verdade, ele escreveu isso no livro da vida dele. Se ele fez com a intenção de diminuir você, ou de ser superior a você, ele está ali articulando uma filosofia de vida que é destrutiva. Logo, logo ele vai cair, vai ter que recomeçar. Vai ter que abrir mão do que é um peso para leve caminhar. Mas é coisa dele. Você não tinha que estar olhando para o quintal dele e ficar odiando, ficar contrariado com o que ele decidiu ser. Porque tem a outra parte. Esse ele pareceu estar se colocando superior ao você, mas no fundo ele só estava buscando ser a melhor versão de si. Aí você julgou errado. Aí a batata quente caiu para o seu lado. A filosofia de vida destrutiva está sendo alimentada pelo você. Já não era para estar olhando o quintal dos outros, né? Já não era para estar erguendo régua de comparação entre você e os outros, mas entre você e o que você foi ontem. Mas não fez. Aí você já errou. Não está vendo que errou. Está entrando água no seu barquinho. Ele está querendo ver o buraco no barquinho do outro. Olha o problema. Não se deve. Porque não é a água de fora que afunda o barquinho. Viu? É aquela de dentro do seu próprio barco, que está entrando porque tem buraquinho que você não está procurando identificar. Porque está passando muito tempo vendo os outros, qualificando os outros, e aí criando fantasma onde não precisava existir. Olha o que o Papa fez. Ele falou: representantes da mídia de todo mundo. É o papel que o outro está exercendo. Deixa ele. Se, a partir de vestir essa representação, a pessoa praticou bem, melhor para ela. Se não pratica, pior para ela. Ah, mas é pior para o mundo. Pior para o mundo não é o que os outros fazem ou deixam de fazer, mas o que a gente faz ou deixa de fazer, que é onde deveria estar o nosso zóio, a nossa atenção e a nossa concentração. Para revisar no final do dia, se corrigir, fazer compromisso de não repetir no outro dia. Aí o mundo melhora. Daí ele continua, agradeceu de novo, meu Deus, olha, agradeceu aqui, obrigado. Depois ele agradeceu, muito obrigado. Aí ele agradeceu de novo. É o espírito de gratidão, né? Você imagina como uma pessoa que é papa vai dar bom exemplo, né? Olha, 3 vezes deu bom exemplo. Gente, Jesus deve estar muito orgulhoso dele, né? Daí ele disse: agradeço pelo trabalho que fizeram e estão fazendo nesse tempo. Olha, a gente vai no restaurante, a gente fala, a obrigação dele é trazer o prato aqui na mesa, né? É a obrigação dele, mas e ele está ganhando por isso, mas a gente pode agradecer, né? Só de exercitar o espírito de gratidão já mantém a nossa luz acesa. E o mundo precisa disso para ser iluminado. De gente que já descobriu a própria luz, manter ela acesa. Não sair por aí arrotando superioridade só porque é a obrigação do outro. Exigir dele. Exigir tudo bem, né? Olha, faça direitinho o seu trabalho, mas com amor, né? Com bondade na voz, bondade no sentimento. E aí tudo fica mais bonito. Então, agradeça pelo trabalho que os outros fizeram e estão fazendo. Olha, se você fizer isso, vai ser difícil você ficar um dia que seja de mau humor, porque você olha para o seu lado, tem alguém trabalhando, arrumando poste de luz para ter energia na sua casa. Você olha para o outro lado, tem alguém dirigindo o carro para levar uma pessoa de um lado para o outro, para essa pessoa de alguma forma beneficiar a sua vida, você nem sabe.
todo lugar tem gente trabalhando para que de alguma forma você seja beneficiada, mas não. Você olha para a situação presente, você olha para os problemas que existem, fala para Deus que tem um grande problema e não ao problema que tem um grande Deus. Aí está armada a barraca do mal-estar. Para que isso? As pessoas não só armam essa barraca, mas entram dentro dela. Bota lá um colchão e deita, reclama, fecha os olhos para tudo que tem de construtivo, para todas as razões que tem de agradecer. O Papa agradeceu 3 vezes. E aí ele disse aqui, pelo trabalho que vocês fizeram, como é importante o trabalho, né? O trabalho dignifica o homem, você sabia? Por quê? Porque te permite construir inteligência e ao mesmo tempo servir o próximo. Ai, 2 coisas tão importantes, né? Para o espírito encarnado. Daí, ele falou, agradeço pelo trabalho que fizeram e estão fazendo nesse tempo, que para a igreja é essencialmente um tempo de graça. Olha, para a igreja, né? Para o conjunto de pessoas que dessa forma específica decidiram escutar e entender os ensinamentos do Cristo e aplicar na própria vida. Esse é um tempo de graça. Por quê? Porque quanto mais coisa ruim tem no mundo, mais precisa existir misericórdia de quem já conquistou a si mesmo para o bem e para a paz. Então é um tempo de graça, né? Olha. Daí ele disse, do Sermão da Montanha. Daí ele disse onde que Jesus proclamou, né? Olha que bom, ele deu um exemplo. Olha, quando você for usar exemplo, use exemplo de quem realmente merece ser, como que dizer, né? Lembrado como bom exemplo. Jesus, olha, mais que Jesus, acho que não existe, viu? Daí ele disse, bem-aventurados os pacificadores. Você é pacificadora, minha neta? Ou quando você vê faísca, você bota lenha na fogueira. Quanta gente, olha, viu o fogo começando a se alastrar. Tava com o extintor na mão, botou ele no chão, sentou em cima. E aí botou a língua para trabalhar. Falou, não, porque essa aqui é a culpada, não é aquela. Se polarizou, né? Tomou lado. Ele disse, não, desse lado eu fico, ela é culpada, ela que paga. Mas você não podia ter apagado o fogo, você estava com o extintor na mão. Todos os dias a gente está com o extintor na mão, pode apagar um fogo. Falando palavras de amor, de compaixão, de misericórdia, de tolerância, por que não? Mas não. Olha, todo aquele que tem o extintor e não apaga o fogo, tem essa atitude descrita no livro da vida. Depois você mesma que vai ler. Olha, quem é que fez isso? Você chega lá no mundo espiritual, São Pedro, ou seu guia espiritual, fala assim, olha, leia aqui o que está escrito aqui. Aí você lê, você fala assim, gente, misericórdia, quem é essa pessoa que escreveu isso? Na vida própria dela, com as ações dela, estava com o extintor na mão, podendo apagar o fogo, não apagou. Em razão disso, as pessoas se separaram, a sociedade podendo brilhar não brilhou, aí teve gente que passou fome, teve gente que ganhou dinheiro que não deveria, tudo começando na gente mesmo, né? E daí a pessoa fica assim, gente, quem que escreveu isso no próprio livro da vida, ainda sabendo que não se apaga, né? Fica gravado lá. Daí ele falou assim, tira a etiqueta embaixo, você vai ver o nome. Aí você abre assim, aí você vê o seu nome lá. Gente, foi eu que escrevi isso no meu livro da vida. Foi a senhora mesma. Ai, aquele dia eu fiquei com raiva mesmo, fiquei com bronca, e eu não me segurei, porque eu também sou humana, né? Aí o guia fala assim, é a desculpa que todo mundo usa, né? Pra permanecer na animalidade, eu sou humana, eu sou limitada. Mas o coração não vê limite na hora de amar. Ele ama todo mundo por igual. Bastando você ver o próximo como seu irmão. Pro seu irmão você faz de tudo, faça, vó. Então faça de tudo pro próximo. Ai, tem muita coisa que você pode fazer, começando por apagar o fogo da língua ferina, né? Olha, alguém fala, olha, você viu o que o Cadete fez? Ah, eu vi, né?
Olha, agora é a hora de você apagar o fogo. Eu vi, mas ela não tinha consciência do que ela estava fazendo. Eu tenho certeza que ela estava assim num momento de distração. Ah, mas olha o que ela fez mal pro Joãozinho. Eu sei que fez mal pro Joãozinho. Eu tenho certeza que ela está arrependida disso. Ela não vai repetir. Tá ali você apagando um fogo que não vai começar. É o fogo do boicote, pela maledicência. É o fogo de jogar energia negativa, mais ainda jogar pedra no outro, mais peso nela, né? Do que ela já é por si própria, do que ela já cria por si própria, por irreflexão, por não pensar antes de decidir fazer as coisas, né? E não é nosso papel fazer isso. E você lá fez um bom papel com o extintor. Alguém começou a falar mal do outro, você começou a listar as razões pela qual aquilo podia ser feito até pela gente num momento de distração, né? Então é hora de ter compaixão do próximo. E aí entra o extintor da gente. Bem-aventurados os pacificadores. Olha que bonito que o Papa fez lembrando Jesus, né? Daí ele disse: essa é uma bem-aventurança que nos desafia a todos. É um desafio, né? Quanta da vez a gente se entrega para aquela voz, né? Do diabinho no ombro, assim, falando assim: olha, mete o pé, viu? Chuta o balde. Ah, ela já abusou demais. Tem como você falar o que deve ser dito com amor, com humildade, com tolerância, com parcimônia. Não precisa ser agressiva. Ah, mas ela merece. Ninguém merece. Se coloca no lugar do outro. Às vezes você faz uma coisa errada, você achou que é certa. A pessoa vem e fala, você não entendeu. Aí você faz errado de novo, ela perde a paciência. Ela perde a paciência porque ela acha que você está zoando com a cara dela. Mas não era. Então, se ela não tivesse perdido a paciência, ela estaria agindo da forma correta. Porque no fundo ela não sabe se você está fazendo por gosto, errado, para irritar ela, ou se você está fazendo errado porque realmente não entendeu. Em todos os casos, de todos os lados, do seu e do dela, todo mundo tem que vestir a roupa dos ensinamentos da religião que professa, o mínimo que se pede, né? Ah, mas não professo nenhuma religião. Mas você tem valores éticos e morais que são necessários para a convivência em sociedade, os quais você preza. Então vista eles e você vai ver que esse desafio será superado. E ele já reconheceu, né? Essa bem-aventurança de ser pacificador desafia a todos. Desafia a todos, inclusive o Papa, né? Olha como que ele é humilde. Se desafia o Papa, desafia você. Então crie músculo para, em todas as circunstâncias, você buscar ser uma pacificadora, viu? Então essa é uma bem-aventurança que nos desafia a todos e que lhes diz respeito de perto para os jornalistas, né? Olha, o jornalista é aquele que vê algo e vai contar para os outros, né? Toda vez tem um jornalista dentro de nós, né? Na hora que você for ser jornalista, na sua própria vida, é que é a hora de contar o que você viu, né? Faça isso. Seja pacificador. É um desafio que diz respeito a todos. E de perto ao ser, que é a hora que você vai ser jornalista. Todo mundo, pelo menos uma hora no dia, algum momento, né? Da sua jornada, você é jornalista, sim. Você fala, o que aconteceu? Ai, olha, você nem sabe. Cortaram a luz aqui de casa porque eu esqueci de pagar a conta. Mas você... Aí é a hora de reconhecer quem fez o quê. Na hora de você... Tenha gratidão porque ainda tem comida no prato. Isso da luz eu vou lá e resolvo hoje. Eu peço perdão, reconheço o meu erro. E o outro fala, ai, tá bom, não tem problema. Não se preocupe. Você, vendo o que aconteceu, disse a si mesmo uma história. Olha, a gente é sempre jornalista, né? Porque o jornalista é aquele que conta a história do que está acontecendo. Então você veja com bons olhos o que acontece. E ao falar, seja pacificadora, viu? Então, essa é uma bem-aventurança que nos desafia a todos e que lhes diz respeito de perto.
chamando cada um ao compromisso de promover uma comunicação diferente, que não busque o consenso a todo custo, que não se revista de palavras agressivas, que não adote modelo de competição. Olha, quanta coisa bonita falou o Papa aqui, né? E a gente faz isso, né? A gente tem que promover uma comunicação diferente. Como que é? Diferente quer dizer, olha, o outro fez de um jeito, eu vou fazer melhor. É diferente, né? Ontem eu fiz de um jeito, hoje eu vou fazer melhor. É diferente. Sempre aquilo que é melhor do que ontem é diferente. Então busque isso. Não busque consenso a todo custo. Olha, eu vou fazer isso porque dentro da panelinha ali, olha, eu vou ser uma pessoa, como que dizer, né? Você é uma pessoa aceita, né? Você é uma pessoa bem aceita. E aí ele diz, não busque consenso a todo custo. De novo, não se revista de palavras agressivas. Olha que importante, né? A gente vai e fala assim, olha, ela precisa escutar umas poucas é boa. Vai, desce a marreta. Para que isso? E não adote o modelo da competição. É o que a avó falou. Medir o outro com a nossa régua, né? É dizer, ela está se achando superior. Ela não está se achando superior. E ainda que esteja, qual que é o seu papel? Reconhecer a sua igualdade a Ele perante Cristo e se comportar dessa forma. Tarde ou cedo ele vai ver que não é por aí. Daí ele diz, não adote o modelo de competição, que nunca separe a busca pela verdade do amor. Olha, nunca separe, mas nunca, viu? O quê? A busca pela verdade do amor com o qual humildemente devemos buscá-la. Olha, é verdade, né? Então você nunca separe, viu? Ah, eu quero buscar a verdade. Ele diz, busque ela com amor ou com humildade. Com amor quer dizer, aonde durante a caminhada eu reconheço quem pensa diferente e não ataco. Com humildade eu reconheço que talvez o outro esteja certo. Quem sabe não sou eu que estou interpretando e somar. Pode ser. Aí ele explica aqui, aonde que começa a paz? Me diga só. Aonde que começa a paz? Que a avó sempre fala. A paz começa com cada um de nós. Com cada um de nós. É aonde começa a paz. Com a maneira como olhamos para os outros. Olha, com compaixão, né? Com misericórdia. É aí que a paz começa. Depois, como olhamos, a maneira como ouvimos, a maneira como falamos. Olha, tudo isso é importante, né? Nesse sentido, a forma como nos comunicamos é de fundamental importância. A forma, né? Por que não colocar ali um tempero de respeito ao lugar onde o outro se encontra? Ah, vó, ele é burro. Não é burro, minha neta. Ele vê as coisas de uma perspectiva onde ainda não abraçou mais informação. Então ele só está num degrau da escada por onde todo mundo já passou. Viu? Devemos dizer não à guerra de palavras e imagem. Dizer não. Não à guerra. Qualquer guerra, né? Mas os jornalistas têm que aprender a dizer não à guerra de palavras e imagem. Então você também, toda hora que você for jornalista, diga não a essa guerra. Devemos rejeitar o paradigma. Paradigma é a forma de ver o mundo. Esse tem que, olha, tem mesmo, né? Tem que rejeitar. Daí ele pediu licença para reiterar uma coisa. A solidariedade da igreja com os jornalistas. A igreja entende a dificuldade, viu? A igreja fala assim, gente, eu entendo
entendo a dificuldade que vocês têm. Eu tenho solidariedade com os jornalistas. Que tipo de jornalista? Com os que foram presos. Porque existe injustiça no mundo, né? Tem muito jornalista que foi preso. Por quê? Porque ele foi lá relatar. O governo não gostou e prendeu ele. Nem vou falar o país para não faltar com compaixão, né? Com essas pessoas. Então deixa. Só você faça a sua parte, os outros vão fazer a deles. Mas a igreja se solidariza. Foi uma boa coisa que ele falou, né? Mas é sobretudo com aqueles que buscaram relatar a verdade. Faça isso, você, viu? Sempre relate a verdade. Então, com essas palavras, eu peço a libertação do jornalista que estão detidos. Ele precisou explicar, né? Porque às vezes algum não entende. Olha, eu já estou falando aqui que tem que libertar quem fala a verdade, quem foi preso injustamente. Mas se não entendeu, agora eu vou falar com todas as palavras aqui. Daí ele falou mesmo, olha que coisa boa. Então, o que a igreja faz? A igreja reconhece nesses profissionais, especialmente os que cobrem zonas de guerra, mesmo ao custo de suas vidas, a coragem de quem defende a dignidade. Olha, a igreja reconhece isso. E tem mesmo, né? Tem que reconhecer. Ai, quanta pouca gente não reconhece, né? A justiça e o direito dos povos à informação. Somente povos informados podem fazer escolhas livres. E aqui está uma coisa muito inteligente que ele falou. Muito mesmo. Viu? Olha, somente os povos informados podem fazer escolhas livres, né? Você tem noção da profundidade de inteligência que carrega essa frase? Se você fala assim, olha, só tem esse caminho, você não está informado que tem outros caminhos, você vai por esse. Daí você passa dificuldade a vida inteira. Por quê? Porque estava desinformada. Agora, não pode ser que você dependa dos outros para decidir a fonte de informação sua, minha neta. Vamos crescer. Ai, mas ele falou que é bom esse jornal. Mas veja os outros. É boa essa revista, mas veja as outras. E tire a própria conclusão. O que é bom é o que encaminha as pessoas para a mais alta sobriedade possível, para decisões que contemplem o bem-estar de uma ao bem-estar de todos, sem que ninguém seja roubado, sem que ninguém, olha, seja enganado, minha neta. Viu? Por isso, você precisa estar informada. Para estar informada, tem que estar estudando. É sair daqueles aplicativos que só faz você gastar seu tempo na busca de prazer temporário que vicia. Viu? Cuidado com isso. E o Papa puxou a orelha. Ele falou, você se informe. Falou para os jornalistas que a escolha livre precisa de informação correta, puxando a orelha deles. Mas a avó aproveita e puxa a sua orelha, porque você não pode depender que o jornalista fale a verdade para você saber a verdade. Vá se informar em outras fontes. Até aquilo que está como verdade no seu coração, você possa ver comparando todas as informações, viu? Daí ele diz, o sofrimento desses jornalistas desafia a consciência das nações e da comunidade internacional, convocando todos nós a proteger o bem precioso da liberdade de expressão e da imprensa. Olha, é verdade, né? Quem estava só trabalhando e foi preso, quando não deveria ser preso, está sofrendo, né? E o Papa diz, olha, esse sofrimento tem que desafiar a nossa consciência, mas muita gente já falou, é assim que é, o que eu vou fazer? O que o senhor vai fazer? Você vai lutar todos os dias para ter mais luz no mundo, né? Ah, mas isso não vai modificar a realidade daquele jornalista, você não sabe, viu? Quanto mais luz no mundo tem, mais pessoas se dão conta que o que fazem de errado é realmente errado. E a partir de onde descontinuam o erro, viu? Mas precisa ter luz no mundo. Isso é o que falta. Então, que o sofrimento de um jornalista ou de um açougueiro, não importa de quem,
Convide-se, desafie a sua consciência, viu? A proteger o bem precioso da liberdade de expressão e da imprensa. Como? Colocando a luz no mundo. Não tem outro jeito. Daí ele falou, agradeceu pela 4ª vez, você se deu conta, né? Obrigado, queridos amigos, por seu serviço à verdade. Ele sabe que ele está agradecendo àqueles que realmente merecem, né, esse tipo de palavra. Porque as pessoas também têm que ser dignas, né, de receber um elogio. E aqueles que são dignos sabem que o Papa está falando com eles. Que é bom, né? Alguém elogiar e o elogio cair no ser, né? E é ser absorvido pela sua consciência como uma conquista sua, ainda que silenciosa, você fez por merecer aquele elogio. Faça isso, não importa o tempo que leve, viu? Trabalhe bastante, para que quando chegue um elogio, você tenha o merecimento de recebê-lo, viu? Daí o Papa continuou. Vocês estiveram em Roma nessas semanas para contar sobre a igreja, sua variedade e ao mesmo tempo sua unidade. Acompanharam os ritos da Semana Santa e relataram a tristeza pela morte do Papa Francisco, vivida, no entanto, sob a luz da Páscoa. Essa mesma fé pascal nos introduziu no espírito do conclave, no qual estiveram particularmente envolvidos este dia intenso, contando um pouquinho da história dos jornalistas, né? Também nessa ocasião, vocês conseguiram narrar a beleza do amor de Cristo, que nos une a todos e nos torna um só povo, guiado pelo bom pastor. É verdade, né? O amor de Cristo, o amor de Cristo. O amor de Cristo é a conduta que ele ensinou-se a ter, né? E aí, tendo esse amor de Cristo na sua conduta, é o que une a todos. Não adianta você falar, o Cristo amou a gente, então a gente está unido. Não, o amor de Cristo transmitido e manifestado na sua conduta é o que une a todos. É que torna todos um só povo. Porque o amor que Cristo deu, olha, se você depender disso, você vai falar assim, Jesus amou, eu não amo, já basta ele amar. Já nos salvou do pecado do mundo. Olha, isso é uma forma de você interpretar, como que dizer, né, a realidade da vida convenientemente. Outro amor, eu não preciso amar. Não está correto isso, não seguir por essa filosofia de vida. Daí o Papa disse, vivemos tempos difíceis a serem percorridos e narrados, que representam um desafio para nós todos. Olha, ele falou desafio um montão de vezes também, né? Ele reconhece que é difícil, mas a gente tem que assumir o difícil também, para superar ele e ter o mérito de ter superado o difícil. Então, um desafio para todos nós, e do qual não devemos fugir. Quanta gente fala, né? Isso é difícil, não vou fazer. Isso é difícil, não vou me esforçar. E depois que é o mérito do elogio daqueles que sim fizeram por onde, que sim se esforçaram, que sim se superaram. Não quero estar no meio de gente que recebe elogio merecidamente, enquanto aquele elogio não merece. Você tem que estar no meio daqueles que não mereceram o elogio. Então, no dia que falar, você vai para cá ou vai para cá? Vá para o lado onde é correto você tá, pelas suas conquistas. Conquistas verdadeiras. Viu? Não por aquilo que você gostaria de ser chamada. Porque uma pessoa quer ser chamada de médico, ela até recebeu o diploma, né? Mas ela quer ser chamada de bom médico. Só que ela não lembra o que ela estudou. Ela não se esforçou como deveria, como o próprio cargo pede. Daí ela vai ser chamada de médica, né? Porque teve o esforço de receber o diploma. Mas não é um bom médico. Não é um bom médico. O elogio de bom médico não é meritório ali. E tudo bem, ela recebeu esse elogio hoje, ela fala assim, olha, eu não mereço esse elogio, mas eu vou trabalhar para merecer. Aí valeu, né? Mas é um trabalho de auto-honestidade constante.
do qual a gente não deve fugir, viu? Daí ele disse, pelo contrário, exigem que cada um de nós, em nossas funções e serviços, não se renda à mediocridade. Mediocridade mesmo, né? Ah, vou fazer aqui o básico e tá bom. Chegou o paciente, olha, vou cuidar aqui da sua dor, eu vou te mandar para casa. O que é isso? Não foi atrás de saber a causa da dor, amanhã ele vai voltar. Ah, mas você nem sabe, tem um monte de gente para atender. Se eu ficar fazendo um pouquinho mais que seja, não vai ter todo mundo, né? Não vai ser todo mundo atendido. Não se renda à mediocridade, viu? Daí a igreja deve aceitar os desafios do tempo. A igreja é todo mundo que comunga numa visão específica do ensinamento de Jesus e como aplicar ele na nossa vida. A católica, a evangélica, a umbandista, a espiritista, todos estes devem aceitar o desafio do tempo. E qual que era? Lembra que ele falou da graça lá em cima? Ele falou da graça, aqui ó. A graça para que a igreja, para a igreja é essencialmente um tempo de graça. O que a avó explicou sobre um tempo de graça? O tempo de graça é aquele onde o contrário de graça acontece. É preciso que a gente se esforce para derramar no mundo o sentimento de amor e de misericórdia. Viu? É verdade, é desse jeito. Bem por isso, você fique atenta, não se renda à mediocridade. Você como igreja, se você tem alguma religião, você é igreja, porque você comunga de uma forma de ver o mundo e de se comportar perante os desafios, as adversidades, seguindo uma pauta que está nas escrituras sagradas da sua religião. Então aceite o desafio do tempo. É aqui onde o cabo de guerra, né? O negativo puxa para um lado e você, no lugar de puxar para o outro, abençoa ele para que ele veja a luz. Porque quando o negativo puxa para um lado, quem está do outro lado puxando é a versão positiva daquela própria pessoa. Porque o bem não compete com o mal. Então aí ele continua. Da mesma forma, não pode haver comunicação ou jornalismo fora de seu tempo e da história. Daí o Santo Agostinho, ele lembrou Santo Agostinho, né? Vivamos bem e os tempos serão bons. Nós somos os tempos. O que é viver bem? É a hora que você interpretar alguma coisa, você dizer, ali tem uma infantilidade sendo dada voz. Alguém está dando voz para a infantilidade própria. Está agindo segundo ela. Está dando voz, está dando manifestação. E você vê nas ações daquela pessoa. Então, o nosso papel é agir como adulto, só isso. Vivamos bem, é viver bem isso, né? Interpretar as coisas da melhor forma. E colocar a sua melhor versão. Para falar, para interpretar, para agir e para as coisas se realizar. E aí os tempos serão bons, né? Você viu que volta a responsabilidade para a gente. Por quê? Nós somos os tempos, né? Olha que coisa boa. Daí ele agradeceu de novo. Obrigado, portanto, por saírem dos estereótipos e clichês com os quais muitas vezes se tenta ler a vida da igreja. Obrigado por captarem o essencial do que somos e transmitirem isso com todos os meios ao mundo. Que bom, né? Quando a gente olha para uma pessoa, capta o essencial daquilo que ela é. Lembrando que existem os desafios aonde a gente escorrega, né? Mas o essencial da gente não é aquilo. Quanta da vez você olhou para sua vizinha, você fotografou ela na hora que ela estava fazendo uma careta, que é agindo como ela mesma sabe ser errado. E aí distribuiu aquela foto para o mundo. Falta de caridade é sua. Ou alguém fez isso com você. Falta de caridade é do outro. Não se deve agir assim. Até porque, se a gente se coloca no sapato do outro,
A gente não gostaria que fizesse isso conosco, com a gente. Então não sejamos assim com os outros. Viu? Daí, ele agradeceu, né? De capital essencial. E ensinou a gente a fazer o mesmo, né? Então você vai e capte o essencial nos outros. Isso é muito importante. Daí ele continuou. Hoje, um dos maiores desafios é promover uma comunicação capaz de nos tirar da Torre de Babel, dessa confusão de linguagem sem amor, muitas vezes ideológica ou sectária. É verdade, né? Torre de Babel mesmo, né? Você vê que existe mais monólogo do que diálogo, né? O diálogo que leva a bom porto. Então, saia-se dessa confusão de linguagem. E muita gente faz isso, viu? Saia dessa confusão de linguagem. Porque a ver algum fala, olha, você viu o que você fez? Da pessoa, antes de admitir o erro, ela dá uma volta na situação, se faz de boba para conquistar na compaixão do outro o perdão. E ainda que ela conquiste, ela exercitou a maldade, a falsidade. E é aquilo que vai crescer nela. O que você acha que vai crescer? Você tem o lobinho vermelhinho e o lobinho verdinho. O vermelhinho é o malzinho. Ao se alimentar ele, é ele que cresce. Pronto. Daí, ele continuou. A comunicação não é apenas transmissão de informação, mas criação de cultura, de ambientes humanos e digitais que se tornam espaços de diálogo e confronto. Considerando a evolução tecnológica, essa missão se torna ainda mais necessária. Olha, é verdade, né? Que a gente esteja sempre alerta e vigilante de tornar saudável todo tipo de espaço, com as nossas ações, com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente projeta no mundo, né? Considerando que as coisas avançam rapidamente, viu? Rapidamente. Daí ele disse, penso em particular na inteligência artificial, com seu imenso potencial, que exige responsabilidade, exige mesmo, né? E discernimento. Se você for ver bem, tudo exige responsabilidade e discernimento, né? Ele falou da inteligência artificial porque é um carro que está em alta velocidade, né? E você vai pegar de conduzir, você presta atenção, porque o mínimo de descuido o carro capota. Daí ele disse, para orientar suas ferramentas para o bem comum. Tenha isso, não só na inteligência artificial, mas em tudo o que você faz. Como pano de fundo, como intenção primordial. O bem próprio e o bem do próximo. Se você vê que alguma coisa que você vai fazer traz bem para você, mas prejudica o próximo, já se coloque a instrução no seu subconsciente de descontinuar aquela ação, aquela conduta. Você faz isso hoje, amanhã vai sair no automático. Vá se treinando, viu? Para orientar suas ferramentas para o bem comum, de forma que tragam benefícios à humanidade. Essa responsabilidade diz respeito a todos, que nem que a avó falou, de maneira proporcional à idade e aos papéis sociais. Olha, é verdade, né? Quanto mais velho a gente está, mais a gente tem compromisso de ser bom exemplo e de fazer o bem. E se a gente está num papel onde a gente recebeu, né, essa outorga, essa responsabilidade, mais ainda vai ser cobrado da gente, né, de fazer o bem. Você pediu aquilo foi confiado ao ser pelo alto. Todo mundo que tem um trabalho hoje, o trabalho que tem foi dado pela espiritualidade superior, na forma de um voto de confiança, de que ali você ia exercitar o bem e crescer na luz, viu? Olha, sempre pra gente mesmo, né?
O bem que a gente faz no mundo retorna em forma de crescimento. E isso é muito bom. Daí ele disse: queridos amigos, vamos nos conhecer melhor com o tempo. Vivemos, podemos dizer, dias muito especiais. Nós e vocês os compartilhamos por meio de todas as formas de comunicação. Daí ele cita todas aqui. Gostaria que cada um de nós pudéssemos dizer que esses dias revelaram algo do mistério da nossa humanidade e nos deixaram com o desejo de mais amor e mais paz. E é verdade, né? Sempre que acontece alguma coisa, a gente fala, podia ser melhor. A gente constrói uma realidade melhor e o nosso espírito nos impulsa a caminhar para lá, agindo cada dia com mais amor, com mais humildade e mais tolerância. É verdade, né? Aí, ó. É verdade isso. Pronto. Por isso eu repito hoje a vocês. O convite é feito pelo Papa Francisco. Desarmemos a comunicação de todo preconceito, rancor, fanatismo, é verdade, né? E ódio. Olha como que é importante desarmar, né? A pessoa já vai armada depois que o outro não se arme e não dê um retorno na mesma altura. Vamos purificá-la da agressividade. Vamos mesmo, né? Que é importante. Vamos fazer isso então. Não precisamos de uma comunicação estrondosa ou agressiva, mas de uma comunicação capaz de escutar, de acolher a voz dos mais fracos, dos que não têm voz. Ai, como é importante, né? Você pensar em si, mas pensar no outro, né? Vamos desarmar as palavras e assim contribuiremos para desarmar o mundo. A comunicação desarmada permite que compartilhemos uma visão diferente do mundo e hajamos de forma coerente com a nossa dignidade humana. É a coerência, né? Sempre a coerência. Olha, isso é digno. É a dignidade que eu esperava. É a dignidade que eu vou plantar no mundo por meio das minhas ações. Mas não, né? A pessoa quer uma vida digna, mas pensa coisa que não é digna dela, nem da sua evolução, nem daquilo que ela defende, com a sua ética, com a sua moral, com a sua religião. Está sendo incoerente, né? E depois espera a coerência dos outros. É incoerente. É a hipocrisia que Jesus falava. Daí ele terminou dizendo: vocês estão na linha de frente, narrando conflitos e esperanças de paz, situações de injustiça e pobreza, e o trabalho silencioso de muitos por um mundo melhor. Por isso, peço a vocês que escolham com consciência e coragem o caminho de uma comunicação de paz. Muito obrigado, disse o Papa, né? E eu digo a você, muito obrigada por você escutar a avó, viu? Gostei. Hoje a gente falou então do estudo, né? Do pronunciamento do Papa Leão XIV à imprensa, né? Que a gente, que somos nós todos, né? Um tipo de imprensa, porque a gente vê uma coisa e relata, nem que seja para o nosso próprio coração. Relate a verdade. O outro fez o mal porque é ignorante. Precisa de educação, de bom exemplo, viu? Não de mais peso e maldade de nossa parte, até porque nenhuma religião ou valor ético e moral insta ou inspira que hajamos dessa forma, com maldade, pesando a mão contra aqueles que agem na ignorância. Foi basicamente isso que ele falou. Escute isso, aplique isso na sua vida. E você vai ver que praticando o bem, viveremos o bem. E a luz se manifestará. E construiremos uma sociedade iluminada. Viu? Gostei do encontro de hoje, né? Que é importante, é cheio de ensinamentos. Então, eu termino dizendo como digo sempre:
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente entende o nosso papel no mundo, a partir daquilo que vemos, a partir daquilo que pensamos sobre o que vemos, a partir daquilo que sentimos sobre o que pensamos, e a partir daquilo que fazemos sobre o que sentimos, viu? E estejamos sempre caminhando na luz. Para ter luz, tem que ter esperança. E a esperança é de que Cristo esteja cada dia redivivo nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você. Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto, porque olha como que tá passando rápido, né? O dia, a semana. E isso é bom, né? Ai, tão bom. Ore e vigia, esteja alerta, porque tudo o que você pensa, sente e sobretudo o que faz, né? Fica registrado no seu livro da vida. Depois, a hora que você lê, você vai perguntar, foi eu que fiz tudo isso? Ou você vai dizer, foi eu que fiz tudo isso e me orgulho. Então, trabalhe nisso hoje. Exercite os músculos do bem, porque são eles que nos cabe desenvolver, viu? Para abraçar com mais força a nova versão de nós mesmos. O novo homem que construirá uma sociedade iluminada, viu? Ai, gostei. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó. Até daqui a pouco.